Ok, então eu acho que a gente pode começar. Muito obrigado a todos por participar no nosso seminário do Instituto Internacional de Física. Hoje é prazer introduzir o professor Ricardo Sturani, que é um dos membros do nosso instituto. Ricardo recebeu o doutorado dele da Escola Normale Superiore da Pisa. Ele fez alguns postdocs na Finlândia, na Universidade de Helsinki, na Suíça, a Universidade de Genebra e, além disso, na Itália, a Universidade de Urbino. Ele foi também um membro da Unesp, do Instituto ICTP CAIFRA em São Paulo, antes de juntar ao Instituto Internacional de Física aqui. A área de trabalho dele é cosmologia e física de ondas gravitacionais. Ele é um membro da colaboração LIGO e o tema da palestra dele é sobre recentes eventos observados pela colaboração LIGO e Virgo. O Ricardo, por seu trabalho, ele recebeu alguns prêmios, inclusive o prêmio de Breakthrough em Física Fundamental e o Física de Gruber em Cosmologia. Então, antes de começar, eu lembro para todos manter os microfones desligados e, tipicamente, a gente pede se inscrever no chat para fazer perguntas depois da palestra. Então, a palestra normalmente é 30 minutos e depois todo mundo pode fazer perguntas. Então, muito obrigado, Ricardo, por aceitar o nosso convite e a palavra é sua. Obrigado. Então, vamos lá. Provavelmente todo mundo já ouviu sobre as observações das ondas gravitacionais. Então, essa nova janela sobre o universo que foi aberta por um grande interferômetro do Lago Virgo. Mas hoje eu quero ir um pouco mais em profundidade para entender o que é de novo que estamos vendo. Então, tem algumas pequenas surpresas nos últimos dados do LIGO. Então, vou passar o primeiro 10, 15 minutos dando uma visão geral o que os grandes interferômetros para a detecção das ondas gravitacionais estão fazendo, e depois vou passar mais no específico para contar o que são essas pequenas surpresas. Ok, Ricardo, não esqueça de compartilhar a tela, né? Desculpa, tá? Então, tá? Sim. Tá, ok. Ok, para quem é interessado, então, o Instituto, acho que a maioria das pessoas que estão conectadas conhecem já o Instituto, talvez não todo mundo conhece o meu grupo, feito com 5 estudantes de doutorado e um postdoc. E vamos lá, então, a ideia do LIGO é detectar ondas gravitacionais através do interferometria laser. Então, a ideia é que um laser, o mesmo laser, tem um feixe dividido em dois. Esses dois feixes, quando batem no espelho e voltam, podem voltar e ser recombinados com uma fase um pouco diferente. Eu tenho um pequeno vídeo, mas para mostrar isso tenho que lançar o vídeo em outra janela. Só um segundo. Vamos lançar o vídeo. Isso. O que acontece na interferometria laser é o seguinte: tem um laser, então o feixe vem dividido em dois para um beam splitter, ele chega no espelho que no caso do LIGO fica a 4 km do beam splitter, no caso do Virgo fica a 3 km do beam splitter. O laser se recombina com o irmão que propagou no outro braço e depois chegam junto no fotodetector. Claramente, a intensidade do laser da luz recombinada é uma medida da diferença de fase. Se os espelhos se deslocam para efeito das ondas gravitacionais, isso provoca uma diferente medida da intensidade do laser, da luz recombinata do laser. Então, a intensidade da luz recombinata dá uma medida direta da diferença de caminho nos dois braços. E a diferença de caminho nos dois braços é uma medida direta da onda gravitacional. Então, vamos voltar à apresentação. Só um segundo. Ok. O laser, na verdade, faz
500 bate-volta, porque tem esse arranjamento do laser se chama Murchison-Morley. Mas em cada braço tem cavidade de Fabry-Perot para reciclar, e o laser dá algumas centenas de bate-volta antes de ser recombinado. Isso aumenta o caminho óptico efetivo. Então, a mínimo phase shift que a tecnologia atual permite de medir é 10 a menos 8. Se você combina isso com o comprimento de onda de laser, que é 500 nanômetros, está logo no infravermelho, você vê que sobre 3 ou 4 quilômetros você consegue medir uma diferença de caminho óptico de 10 a menos 15 metros, dividido pelo número de bate-volta que faz o laser. Então, isso é menor do tamanho do núcleo atômico. Isso é possível porque, claramente, esse interferômetro não mede a posição individual do núcleo atômico, mas uma posição média de toda a superfície do espelho. Então, isso é a ideia, que os grandes interferômetros são as réguas mais precisas, mais acuradas nunca construídas pela humanidade. E uma coisa importante é que quando a onda gravitacional chega, ela tem que afetar de um jeito não simétrico os dois braços, não? Porque se encolhe e estica os dois braços do mesmo jeito, não vai ter nenhuma diferença de caminho. Então, tem 4 direções que são cegas. Se a onda chega de uma direção que é simétrica, que afeta simetricamente os dois braços, não vemos nenhuma onda gravitacional. Então, a saída do detetor, que é uma combinação das duas polarizações das ondas gravitacionais, é uma combinação linear, claramente, porque o efeito é tão pequeno que podemos descartar qualquer efeito quadrático de ordem maior. Então, uma combinação linear das duas polarizações. Então, por um interferômetro colocado nos Estados Unidos, lá no noroeste dos Estados Unidos, por um interferômetro colocado na Louisiana, ou dois LIGOs, e por um interferômetro colocado na Itália, a resposta é máxima quando a onda chega da cima do detector, ou pelo baixo, e zero, pero essas 4 direções são aquelas direções que afetam simetricamente os dois braços. Tem 4 direções cegas. Como vocês veem, os dois LIGOs americanos são orientados para ter as direções cegas alinhadas e as direções de máxima intensidade alinhadas. O Virgo que está na Itália não, tem a direção cega e a direção de máxima intensidade que estão diferentes respeito aos dois LIGOs. Isso são fotos verdadeiras dos interferômetros. Esse é o LIGO que está no estado de Washington, esse é o LIGO que está no estado da Louisiana, esse é o Virgo que está perto de Pisa. E tiveram 3 observation runs já concluídos. O primeiro foi histórico, com a primeira detecção, feito com só 2 detectores LIGO, e tiveram 3 detecções de binary black hole. A segunda, tomada de dados, que durou 8 meses, 9 meses. Primeiro 8 meses só 2 LIGO, depois se juntou Virgo. Então, foi um mês de 3 detectores. Em total, tiveram 8 detecções, 3 feitas só pelo LIGO e 5 feitas conjuntamente pelo LIGO e Virgo. Desses 5, 4 de binary black hole e uma de binary neutron star. Então, essa foi a primeira detecção de um sistema binário feito por estrela de nêutrons. E que foi aquela espetacular, porque gerou um gamma-ray burst em conjunto com a onda gravitacional. Depois tiveram uma terceira tomada de dados com 3 detectores, durou um ano. Primeiros 6 meses acabaram em setembro do ano passado, depois foram planejados mais 6 meses, mas que foram 5, a causa da pandemia foi cortado o último mês. O CAGRA, que é o interferômetro no Japão, a ideia era de se juntar aos 3 detectores já funcionantes no último mês da terceira tomada de dados. Isso não foi possível. Melhor, o CAGRA começou efetivamente a tomar dados em abril, mas os LIGO e Virgo estavam desligados a causa da pandemia, então não foi possível ter um network de 4 detectores. Ainda a CAGRA não tem uma sensitividade comparável com o LIGO e Virgo, mas esperamos que pela próxima tomada de dados, que vai começar daqui a um ano e meio, vamos ter verdadeiramente 4 detectores com sensitividade comparáveis. E deixa eu falar só mais uma slide sobre as fontes e depois vou falar sobre os resultados, porque eles são interessantes, porque tem algumas surpresas. A ideia da fonte é que tem uma amplitude da onda gravitacional proporcional à derivada segunda do quadrupolo. O quadrupolo é o momento segundo da distribuição da massa. A derivada segunda do quadrupolo você imagina a massa vezes um comprimento quadro, derivado 2 vezes da massa vezes velocidade quadro. Então, para um sistema binário, a derivada segunda do quadrupolo é mais ou menos a energia cinética do sistema. Então, a amplitude do sinal que estamos detectando é proporcional à energia cinética do sistema, dividido pela distância, naturalmente. Estamos detectando uma amplitude, não uma intensidade, então
amplitude escala com o inverso da distância, não com o inverso quadrado da distância. Não, quando você observa eletromagneticamente, normalmente você observa uma intensidade de luz, então a intensidade decresce com o inverso do quadrado da distância. Isso não é o caso, porque nas ondas gravitacionais se mede uma amplitude, então a amplitude decai com o inverso da distância. Mas esse número claramente é muito fraco, não? Porque é menor que o potencial newtoniano gerado por aquela fonte. Estamos detectando fontes extragalácticas. Então, por que é possível detectar esse sinal super fraco? Porque esse sinal tem uma modulação específica no tempo, e o que estamos detectando é a específica modulação no tempo, que permite detectar um sinal que é muito mais fraco que o ruído, mas que tem uma modulação específica. As frequências típicas estão na região dos 100 kHz, por objetos de massa estelar, que chegam perto um do outro a distância de algumas dezenas de quilômetros, e a máxima frequência que eles podem emitir é em torno de 10 kHz, simplesmente porque para rodar, mesmo rodando a velocidade da luz, eles não podem estar mais perto que o tamanho deles. Então, o tamanho mínimo possível para um objeto de uma massa estelar, que de alguns quilômetros, rodando mesmo até a velocidade da luz, isso dá uma frequência de 10 kHz. E eles de verdade atingem velocidades próximas à velocidade da luz. E, as duas polarizações são dadas para, como fala, a energia cinética dividida pela distância. Aqui tem um fator numérico que é o symmetric mass ratio, que é a massa reduzida dividida pela massa total, então um fator que vai entre 0 e 1/4. Tem esse fator oscilante no tempo, que depende da massa total do sistema, da razão de massa, dos spin, de todos os parâmetros astrofísicos do sistema. Tem esse fator angular. Esse fator angular nos diz se estamos olhando o plano da binária perpendicularmente, então significa θ igual a 0, ou paralelamente ao plano, então θ igual a π/meio. Então, se estamos olhando paralelamente ao plano, estamos matando uma das duas polarizações. Se estamos olhando perpendicularmente, estamos enxergando ao máximo. Então, tem uma pequena modulação da intensidade do sinal, a segunda do ângulo com que olhamos o sistema binário respeito ao plano da binária, mas essa modulação nunca mata totalmente o sinal. Então, sempre é possível ver o sinal. O problema é que tem uma degenerescência entre a distância e esse ângulo. Se a gente não determina H mais e HX, as duas polarizações independentemente, não vamos saber se temos enxergado um objeto mais perto, mas com uma orientação ruim, ou um objeto mais distante com uma orientação boa. É por isso que é importante ter mais detectores com orientação diferente que são sensíveis às duas polarizações separadamente. Os dois lagos são sensíveis à mesma combinação das duas polarizações, então não permitem de distinguir o que é θ, o que é a distância, mas são uma combinação dos dois. E depois, outra coisa é que essa era a fase expressa em função do tempo da fonte. Mas, claramente, a causa da expansão cosmológica, o tempo da fonte vai através do redshift. Não é a mesma coisa que o tempo do observador. Tem esse fator 1 dividido redshift, que é o redshift cosmológico. Então, quando vamos expressar tudo em função do tempo do observador, a massa que aparece aqui para determinar o phasing, na verdade, é uma massa vezes 1 mais o redshift. Então, o que se fala é uma massa redshiftada. Então, para expressar o coeficiente na frente, também em função desse parâmetro medível, que é a massa vezes o redshift, vamos escrever a amplitude assim, massa vezes 1 mais redshift, dividido pela distância vezes 1 mais redshift. Então, isso nos aprende outra coisa, que o que podemos medir é a distância luminosa, distância de luminosidade, que é essa distância vezes o redshift, e a massa redshiftada. Não podemos medir a distância e o redshift. Podemos medir só a distância e a massa redshiftada. Não sabemos o redshift dos objetos, mas sabemos a distância. Isso também é complementar ao que acontece no eletromagnetismo, onde normalmente não se sabe a distância, mas se sabe o redshift. Tudo bem, isso era para as introduções, o que eu preciso saber para interpretar os dados. Agora vamos falar dos resultados. Talvez possa pausar aqui em 20 segundos se tem algumas perguntas sobre esse assunto. Não. Então, vamos para os resultados. Isso é um resumo de todos os buracos negros. Professor? Sim, pode falar? Sim. Porque eu fiz a pergunta no chat. A frequência da onda gravitacional, que é obtida experimentalmente, de acordo com aquela variação dos espelhos de interferômetro que o senhor falou, nos dois braços,
ela é medida de acordo com as variações de intensidade no interferômetro, devido à variação da fase? Isso, exatamente. Sim. Se mede diretamente a perturbação gravitacional e se mede diretamente o andamento no tempo da perturbação gravitacional. Então, quando você tem o andamento no tempo da sua perturbação, você faz a sua análise de Fourier e tudo mais, e você vê a frequência instantânea e tudo. Tá bom, obrigado. Bom, então eu assumo que posso continuar. Então, isso é o resumo. Então, porque claramente podemos enxergar só objetos compactos, não? Porque objetos gordos demoram muito tempo para rodar um ao torno da outro, então não vai ter uma frequência de 100 Hz, 1000 Hz, não consegue dar as 100 rodadas por segundo, né? Então, tem que ser objetos muito pequenos, compactos, que pode dar uma frequência de 10 Hz ou 100 Hz. Então, 10 ou 100 rodadas por segundo. Então, estrelas, como o nosso Sol, não pode ser uma fonte de ondas gravitacionais num sistema binário detectado pelo LIGO. Então, esses azuis são os buracos negros detectados pelo LIGO. Então, cada detecção de um sistema binário são, na verdade, 3 buracos negros. 2 antes da fusão e 1 depois da fusão. E eles estão mais ou menos todos nesse patamar, acima de 20 massas solares. Entre 20 e tive esse último evento que é bem esquisito, que tive a fusão de 2 buracos negros, um mais que 80, outro mais que 60, para formar um buraco negro final de 140 massas solares. Esses são conhecidos como objetos compactos de massa solar. Tudo que está entre uma massa solar e 100 massas solares é um objeto de massa solar. Por que 100? Bom, é um limite arbitrário, mas que determina a população dos objetos compactos que conhecemos até hoje. Depois, tudo que está acima de 100 massas solares, e que chega a ter 10 a 5 massas solares, se chama Intermediate Mass Black Hole. Então, buracos negros de massa intermediária. E até 2 semanas atrás, não se conhecia nenhum buraco negro, nenhum objeto, nenhum buraco negro. Estrelas, sim, tem estrelas com massa de 300 massas solares. Eles não são objetos compactos. Não se conhecia nenhum objeto compacto como um buraco negro de massa inclusa entre 100 e 10 a 5 massas solares, que não fosse um buraco negro no centro de uma galáxia. Sabemos que no centro de quase todas as galáxias tem sempre um buraco negro supermassivo, onde supermassivo se entende acima de 10 a 5 massas solares. Por exemplo, na nossa galáxia, no centro, tem um buraco negro de 10 a 6 massas solares. Os núcleos galácticos ativos, como aqueles enxergados para o Horizon Telescope, não? Sabe, não? Aquela imagem bonita da ombra do buraco negro, mostra o efeito do buraco negro de 10 a 9, 1 bilhão de massas solares. Mas nessa região intermediária, entre 10 a 2 e 10 a 5, praticamente não se conhece nenhum. Se conhece só alguns, 2 ou 3 buracos negros que são leves entre os supermassivos. Se conhecem algumas galáxias anã, então algumas galáxias pequenas que têm 1/10 da massa da nossa galáxia, em cujo centro tem um buraco negro de 10 a 4, algumas vezes 10 a 4, mas são poucos casos. Então parece que eles são simplesmente buraco negro supermassivo, mas que não atingiram o nível para ser supermassivos simplesmente porque eles são uma galáxia com pouca massa. Então eles estão no limite superior desse Intermediate Mass Black Hole. Mas com certeza não se conhecia nenhum buraco negro intermediário com massa acima de 60, 70, ou com massa acima de 100 buraco negro, de 100 massas solares. Então, essa detecção do LIGO, que foi divulgada 2 semanas atrás, o evento é de maio de 2019, representou o primeiro buraco negro de massa intermediária logo acima de 100 massas solares. Então, estamos começando a popular todo esse deserto de buracos negros entre 100 e 10 a 5, tirando aqueles 2, 3 buraquinhos negros supermassivos que estão no centro da galáxia NAN, que tem 10 a 4 massas solares. Todo esse deserto parece que não é tão deserto. Bom, tem só um evento por enquanto. Mas isso foi uma surpresa. Porque, bom, por que foi uma surpresa? Porque do que entendemos da formação das estrelas, não se pode formar buraco negro para um colapso gravitacional com massa acima de 50, 60 massas solares. Eu vou falar um pouco mais sobre isso
na próxima slide. Então, a ideia é que, até hoje, a gente sabia que os buracos negros, formado para um colapso de uma estrela, deveriam ter uma massa até 50 massas solares. E todos os outros eventos respeitavam esses limites. Simplesmente porque os buracos negros aqui, que depassam esse limite de 50, são buracos negros que vêm já de uma fusão. Então, não vem de um colapso estelar. E esse preconceito que a gente tinha, não? Que é um preconceito teórico e observacional. Por que teórico eu vou explicar depois. Por que observacional eu vou explicar agora. Esse roxos, esse color acho que é roxo, né? Que está aqui, mostram todos os buracos negros que a gente conhece no nosso universo local. Então, na nossa galáxia ou no nosso grupo local, que seriam as galáxias perto da nossa Milky Way. Vê? Eles estão todos uma massa entre 5, 20, chegam a 20 e pouco massas solares. Mas esses são buracos negros que enxergamos eletromagneticamente. Como é possível se um buraco negro é negro enxergar ele eletromagneticamente? É possível porque ele pode estar comendo matéria de uma estrela que está orbitando ao torno dele. Então, essa matéria que está caindo nele, ela sim emite luz, então podemos saber a massa desse buraco negro que está no sistema binário. Então, todos esses buracos negros no nosso grupo local, na nossa galáxia ou por aí perto, têm uma massa entre 5 e 20 massas solares. E a gente acreditava que isso era mais ou menos comum para buraco negro estelar. E, abaixo de 5 massas solares não tem detecções, tem talvez uma, mas não é confirmada. E, de novo, isso é explicado teoricamente com o fato que, per um colapso estelar, se a massa da estrela não é suficientemente alta, a explosão da supernova simplesmente joga fora toda a massa, nem deixa algo para formar um buraco negro. Então, a ideia é que os buracos negros estelares, então não aqueles que estão no centro da galáxia, que são supermassivos, mas o buraco negro que se forma com um colapso, ou deve estar acima de 5, ou abaixo de 50, 60, e acima de 100 massas solares, a gente não conhecia nenhum buraco negro nessa região de massa. Os buracos negros não são todos os objetos compactos. Conhecemos a estrela de nêutrons. É possível que se a estrela no colapso gravitacional, se a estrela não tem uma massa suficientemente alta, pode dar origem a uma estrela de nêutron. Uma estrela de nêutron tem uma região de massa muito estreita, entre 1,2 e máximo 2 massas solares. Estrelas de nêutrons são muito comuns, conhecemos milhares na nossa galáxia, mas nesse gráfico tem só uns 50, porque estrelas de nêutrons isolada não dá para saber a massa delas. Para saber a massa das estrelas de nêutrons, eles precisam estar num sistema binário. Claramente, são uma minoria de estrelas de nêutrons que enxergamos que estão no sistema binário. Então, essas amarelas são enxergadas eletromagneticamente como pulsares, não? Eles emitem um feixe rádio que bate na Terra uma vez por rodada. Estando num sistema binário, tem uma pequena modulação desse feixe, desse farol, então conseguimos saber a massa delas. E tem duas duplas de estrelas de nêutrons que foram enxergadas como ondas gravitacionais. Essa é a primeira do agosto de 2017, e essa foi enxergada agora na terceira tomada de dados do Lago Virgo. Eles se acha que formaram um buraco negro que cai efetivamente nesse mass gap, então cai nessa região abaixo dos 5 massas solares, mas isso tudo bem, porque esse buraco negro que seria formado pela fusão de duas estrelas de nêutrons, claramente não é um buraco negro formado por um colapso de uma estrela, tem esse outro canal de formação. E depois tem outro evento particular. Se você vê, não, todos os sistemas binários, não, dois buracos negros do sistema binário têm uma razão de massa entre 1 e 2, não, são sempre muito perto. Tirando esses dois eventos, tem esse evento que tem uma razão entre os dois constituintes do sistema binário que é de ordem 3. Isso já, na época, quando foi detectado, era um sistema binário com a mais alta razão de massa, mas depois esse recorde foi ganhado para outro. Vê, esse sistema aqui tem uma razão de massa 10. Então, o buraco negro da dupla tem um 20 e pouco, e o outro objeto da dupla tem 2 ponto algo. Isso também é muito esquisito. Por quê? Porque justamente esse objeto compacto cai bem no mass gap. Então, está mais leve de qualquer buraco negro já detectado, está mais pesado
de qualquer estrela de nêtrons nunca detectada. Cai exatamente nesse gap entre a estrela de nêtrons mais pesada nunca detectada e o buraco negro mais leve nunca detectado. Então, o que ele será? Será uma estrela de nêutron? Se for uma estrela de nêutron, é muito esquisito, porque conhecemos mais ou menos a equação do estado da matéria nuclear, então não conhecemos equações de estado que sustentam uma massa de estrela de nêutron tão alta. Se for um buraco negro, é ainda mais esquisito, porque não conhecemos um buraco negro que for formado para um colapso estelar que seja tão leve. Poderia ser que esse é um buraco negro reciclado. Ele se formou para uma dupla de estrela de nêutrons, depois de ter formado para uma dupla de estrela de nêutrons, foi capturado para um buraco negro, uma dupla, e ele gerou. Então, esse seria um sistema binário de segunda geração. É possível? Sim. É improvável? É muito improvável, porque eu vou falar daqui a pouco, essas fusões de buracos negros são muito raras. Então, deve ter uma primeira fusão de buraco negro, depois o resultado dessa fusão de buraco negro tem que ser capturado para um outro buraco negro para formar uma outra dupla. Isso não podemos quantificar quanto é frequente isso, mas parece ser muito raro. Então, tem muitos interrogativos levantados para essas detecções, por enquanto. Não são crises da astronomia, nenhum desses mostra uma crise da astronomia, são pequenas surpresas que mostram que tem algo para entender. Ok. Aqui também posso parar uns 30 segundos se tiver algumas perguntas. Fico de olho também na chat. Se vocês veem que não estou olhando para a câmera, é porque estou olhando na segunda tela, onde tenho o chat. Tá bom. Não vejo nenhuma pergunta, então vou para frente. Então, isso é para mostrar como aparece o sinal. Por exemplo, essa amarela toda ruidosa é a curva do ruído da terceira tomada de dados. Essa verde é a curva de ruído da primeira tomada de dados do LIGO. Vê, a curva amarela está um pouco abaixo da verde, isso é bom, porque significa que entre a terceira tomada de dados e a primeira melhorou um pouco o ruído, baixou um pouco. Essa curva preta continua objetivo, onde o LIGO e Virgo querem chegar daqui a 2, 3 anos. E esses são os sinais. Tem tudo essa sujeira aqui, por exemplo, aqui tem uma linha a 60 Hz. Essa 60 Hz é a power line nos Estados Unidos, que é 60 Hz. Essas outras linhas muito estreitas são ligadas às frequências dos fios que suspendem os espelhos. Mas eles não atrapalham porque são todas muito estreitas, então são recortadas e não atrapalham. Essas curvas, por exemplo, a azul é o primeiro evento do 2015, como ele apareceu, então tem o sinal, cada amplitude do sinal na frequência, chega na fusão e isso é o pico da frequência é dado pela fusão. Esse naranja é o sinal da dupla das estrelas de nêutrons, então vemos que a amplitude do sinal decai com a frequência e o que acontece no final não sabemos porque ele caiu abaixo do ruído, então não podemos ter a prova certa que se formou um buraco negro, porque não sabemos como apareceu a função da onda, a waveform aqui. Esse evento é o evento mais massivo nunca detectado, esse é do 1905-21, que foi anunciado 2 semanas atrás, e dá para ver nesse gráfico que é o evento mais massivo, porque é aquele que está mais na esquerda, né? O buraco negro, a frequência é inversamente proporcional ao tamanho, e o tamanho é diretamente proporcional à massa. Então, mais massa, mais gordo, mais grande, a frequência tem que ser menor. Então, esse é a dupla de buraco negro que deu um sinal com a frequência mínima em todos os detectados. E qualitativamente é bem igualzinho, não, ao buraco negro a dupla de buraco negro do 2015. É só um pouco mais para a esquerda, então um pouco mais abaixo a frequência porque a massa foi maior, e um pouco mais baixo em intensidade porque a distância foi maior. E aqui em vermelho tem, invece, o sinal detectado para aquela dupla de buraco negro com grande razão de massa 10. Vocês veem que qualitativamente o sinal é um pouco diferente, né? Porque não tem aquele pico lá em cima. E, bom, esses são só 4 exemplos, não? Claramente, o LIGO tem 15 detecções confirmadas e dezenas
daqui a pouco, algumas semanas, quando será publicado todo o elenco do catálogo da terceira tomada de dados. Se você não acredita na análise do LIGO, tudo bem, tem ao menos 2 grupos independentes que não estão no LIGO Vivo, que fazem a análise dos dados públicos. A primeira e a segunda tomada de dados são públicas, a terceira ainda não é. A primeira e a segunda tomada de dados já foram analisados para 2 grupos independentes que acharam todos os eventos do LIGO e alguns a mais, porque fizeram alguns cortes no ruído um pouco mais agressivo. Isso é. Então, os resultados desses 2 grupos são bem consistentes com o resultado do LIGO. E isso para dizer como a gente determina a massa do sinal? Beh, simplesmente porque o sinal parece qualitativamente sempre o mesmo, não? Tem a amplitude que cresce, tem a frequência que cresce, chega a um pico quando tem a fusão, se forma um buraco negro final, esse buraco final decai logo. Então, qualitativamente a forma é sempre a mesma, mas mudando a massa, mudando o spin, mudando a razão de massa, tem umas diferenças quantitativas do sinal. Então, enxergando a forma quantitativa do sinal, a gente consegue extrair a impressão digital do sinal, então recuperar as massas e os spins dos sistemas. Aqui vou explicar um pouco mais porque tem esse 2 mais gap. Então, no eixo X, você vê a massa da estrela inicial que depois do colapso vira ou estrela de nêutron ou buraco negro. Então, a ideia é que depois tem um primeiro mass gap, como eu falei, entre 2 e 5 massas solares, e depois tem um segundo mass gap entre 50 e 150 massas solares. O primeiro mass gap é devido ao fato que uma estrela, por exemplo, deve ter mínimo 8 massas solares, porque depois do colapso da supernova, essencialmente só o núcleo que todo o material que está fora do núcleo vem jogado para fora, é só o núcleo que dá origem ao objeto remanescente. Então, se esse núcleo tem ao menos 8 massas, se a estrela tem ao mínimo 8 massas solares, ela pode dar origem a uma estrela de nêutron. Se a estrela não tem nem 8 massas solares, não dá origem a um objeto compacto. Se a estrela tem até 25 massas solares, você acha que a estrela vai gerar só uma estrela de nêutrons. Se a estrela tem acima de 25, 40 massas solares, vai poder gerar um buraco negro, vai ter primeiro um expulsado do material, mas a estrela vai ter uma massa suficientemente alta para reatirar esse material que foi expulsado e para gerar então um buraco negro e não uma estrela de nêutrons. Se a massa for acima de 40 massas solares, não vai ter esse expulsado de material, vai ter um colapso direto. Aqui no eixo Y não é a massa do buraco negro do objeto remanescente, mas é a metalicidade. Então, a massa do buraco negro final também depende da metalicidade. Na astrofísica, com metalicidade, você entende tudo que não é hidrogênio ou hélio é metal. Não é como em química. Então, tudo que não é hidrogênio ou hélio é metal. Então, todos os átomos que envolvem número atômico mais que 3 são metais. Por que é importante? Porque mais complicada é a composição dos átomos, mais linha de associação você tem. Mais linha de associação você tem, mais esses átomos podem fazer um choque anelástico com a radiação das estrelas. Então, normalmente, a estrela com metalicidade mais alta viram com massa menor, porque esse choque anelástico pode tirar um monte de massa. A estrela com metalicidade mais baixa normalmente tem massa maior. Então, com metalicidade mais alta, é mais fácil criar uma estrela de nêutrons que um buraco negro. O que é importante é esse segundo mass gap. Se a estrela tem uma massa acima de 140 massas solares, o que acontece é que a pressão no centro é tão forte que, em vez de produzir fótons que sustentam a pressão gravitacional e dão um equilíbrio na estrela, esses fótons viram tão energéticos que podem criar dupla e plus e minus, pósitron e elétron. Essa dupla pósitron deixa cair a pressão, caindo a pressão vai ter uma explosão que destrói completamente a estrela. Isso é o nosso entendimento das estrelas entre 140 e 200 massas solares. Então, isso vai criar um gap na formação dos buracos negros. Não vai ter buracos negros acima dos 50 massas solares. Ou ao menos assim se acreditava até hoje. Okay? Então, isso é a origem do 2 mass gap. Tem um mass gap entre a mais massiva estrela de nêutrons, ao torno de 2 massas solares, e o mais leve buraco negro, ao torno de 5, e um outro mass gap acima de 50. Mas, como eu mostrei, não, os dados do LIGO mostram uma pequena tensão com esses 2 mass gap, com os 2 mass gap, porque tem
um objeto compacto que está bem dentro do mass gap com 2,5 massas solares, e tem esse outro evento, esse último evento de 2 semanas atrás, onde os dois buracos negros da fusão, os dois estão no mass gap alto, estão acima dos 50 massas solares. Agora, tem mais uma coisa interessante. Aquele evento GV 190412 é o único onde o spin ao menos um dos dois objetos foi medido não ser compatível com zero. O spin afeta a waveform, como mostrei, não? Tem todas as formas de waveform. A forma quantitativa da waveform muda um pouco se tem spin ou não. E o que acontece é que todos os spin medidos, tirando esse evento, de todos os buracos negros, são compatíveis com zero. Com um erro muito grande, pode ser menor que 0,2, onde com spin entendo o spin físico dividido pela massa ao quadrado. O spin tem dimensão comprimento quadro. Comprimento e massa em gravidade é a mesma coisa, porque você bota tanto G-Newton quanto você precisa para virar uma massa num comprimento. Gm é um comprimento, M é uma massa, Gm é um comprimento. Então, spin dividido massa quadra é um número puro. A relatividade fala que esse número puro tem que ser entre 0 e 1. O que se acha de um colapso estelar, que esse aqui tem que ser muito pequeno, porque a maior parte do momento angular é carregado para a parte mais externa da estrela, que é jogada para fora. Então, o core que fica e dá origem ao objeto compacto normalmente tem um momento angular muito pequeno. Então, do colapso estelar se espera um spin muito pequeno. Então, isso foi confirmado em todos os eventos do LIGO, menos um. Tem um evento onde o spin efetivamente está acima de 0,2. Acima de 0,1. Pode chegar até 1. Acima de 0,2. Isso não estou falando dos eventos do LIGO. Tem os buracos negros enxergados como X-ray binaries, que são esses roxos aqui. Esses buracos negros que estão comendo matéria das estrelas, então são visíveis eletromagneticamente. Ele não. Ele tem todos spin compreso entre 0,1 e 1. Então, tudo isso até hoje fitava muito bem. Tudo bem, esse buraco negro que está num sistema binário com uma estrela, estão sugando material, esse material acrescenta um momento angular. O buraco negro recém-nascido de um colapso estelar que o LIGO enxerga tem que ter spin pequeno. Mas tem uma exceção de um evento que tem um spin não compatível com zero. Então, como se pode formar um spin não compatível com zero? Bom, claramente, se você tem uma fusão de um sistema binário, o objeto remanescente do sistema binário não vai ter spin zero. Não? Vai herdar o momento angular do sistema binário, que tipicamente vai dar um spin de 0,6, 0,7. Então, o feito de ter objetos no mass gap e o feito de ter ao menos um evento que tem um spin alto apontam na direção que talvez tenha uma reciclagem de buracos negros. Então, buracos negros nascidos como de uma fusão, então que tem uma massa esquisita, para um modelo de formação de buraco negro por colapso estelar, que tem um spin esquisito, ao menos um caso, tem um spin esquisitamente alto, talvez eles podem vir de uma reciclagem, de um remanescente, de uma fusão de um buraco negro precedente. Isso é possível? Sim, é possível. É provável, muito pouco provável, porque isso precisa pelo menos duas coisas, que esses sistemas binários interagem muito entre eles, que um sistema binário não fica isolado, mas que interage com outros sistemas, outros buracos negros, e que depois da fusão, o objeto final pode ganhar um kick, esse recoil seja muito pequeno, porque se é maior que, por exemplo, algumas centenas de quilômetros por segundo, ele pode ser ejetado da galáxia. Então, nunca mais encontrar ninguém. Então, tem todas essas pequenas tensões que estão sendo levantadas para as últimas detecções do LIGO. E para concluir o quadro do que temos observado aqui hoje, mostro a taxa de eventos esperados e detectados. Esse azul é a banda dos eventos detectados como binary neutron-star, ou como sistema misto neutron-star black hole, ou como sistema de binary black hole. Como vocês veem, o binary black hole são mais raros por dado volume, por dado tempo, são da ordem de 10 a menos 7
por megaparsec cubo por ano. Você tem que saber que tem uma galáxia mais ou menos cada megaparsec cubo do universo. Então, isso é 10 a menos 7 significa que fusões de buracos negros tem uma cada galáxia cada 10 milhões de anos. Estrelas de nêutrons tem dois ordens de grandeza mais, mas estrelas de nêutrons são mais leves. Então, elas é possível enxergar até uma distância menor. Então, o buraco binary black hole com um número absoluto conseguimos enxergar mais porque conseguimos enxergar até muito mais distante. Com o número absoluto, a binary neutron são menores porque conseguimos enxergar só até 100 megaparsec. O buraco binary black hole conseguimos enxergar até o gigaparsec, de distância mais que 10 vezes maior. E neutron star black hole não tem eventos confirmados por enquanto, então tem só um limite superior. Esse azul é a banda de previsões astrofísicas. Então, mostra que estamos caindo na parte alta das previsões astrofísicas. E o que nos espera pelo futuro? Deixa pular. Acho que não tenho muito mais tempo, né? Deveria mais ou menos encerrar. Sim, Dimitri? Já tempo acabou, a princípio. Então... Tá, vou ir para a conclusão. Então, isso é pelo futuro. Como se acumula os números de detecções, depois a primeira... ou 1, tiveram só 3 detecções, com o 2 chegamos a 10 e pouco mais. Com o 3 tem várias detecções candidatas, além da 4 que foram publicadas, e no 3A tem várias dezenas de detecções candidatas, e assim no 3B, as candidatas, somando as candidatas mais a confirmada, chegamos a 67. Não todas as 67 foram publicadas, não foram publicadas 11 de O1 e O2, mais 4 de O3A. Todas o resto que faltam para chegar a 67 são candidatas, ainda não publicadas. Foram só publicadas como candidatas para tentar dar aos astrônomos a possibilidade de ver uma contraparte eletromagnética que não foi encontrada. Esse é o plano para o futuro, então o 3 acabou, o 4 está planejado começar no começo de 2022 e durar mínimo 1 ano e meio. E como vocês veem, o horizonte para binary neutron star vai ser uns 150 megaparsec pelo LIGO, e um pouco menos pelo Virgo e Cagra. Depois vai ter mais 2 anos de pausa e depois vai ter um O5 que vai chegar até o final dos anos 20. E pelo futuro, olha aqui, se estamos ao centro desse grafo, o que podemos enxergar até agora como essa é a população de binary neutron star em amarelo e a população de binary black hole em branco. Esse é o redshift. Então, você acha que a grande parte, a maioria da população de binary neutron star, binary black hole, esteja entre redshift 1 e 2. Agora, como binary neutron star são mais leves, não conseguimos enxergar até redshift 1. Conseguimos enxergar até redshift menos que 0.1 até agora, como binary neutron star. Como binary black hole, não, conseguimos chegar quase até redshift 1, por enquanto. Mas mesmo assim, como binary black hole, detectamos só alguns. E como em binary neutron star, detectamos 2. Quando vamos conseguir enxergar até redshift 1 e 2, então lá vamos poder enxergar verdadeiramente a maioria dessa população. E isso será possível com terceira geração de interferômetros, ou Einstein Telescope, que será a mesma tecnologia do LIGO, mas abaixo do Chao para limitar o ruído sísmico. Então, vamos poder enxergar verdadeiramente até redshift maior que 1. Finalmente, deixa só, antes de concluir, só uma última surpresa, não? Já que o título do seminário é surpresa, vou pular todos os resultados mais ou menos atendidos e vou falar só das surpresas. É possível ter uma contraparte eletromagnética a partir de uma binary black hole coalescence? É possível, mas muito improvável. Por quê? Um buraco negro não tem matéria, então quando ele choca não tem nada para emitir luz ou onda eletromagnética. O que poderia ser se esse buraco negro tem um disco de acreção, ou se tem talvez uns detritos dos progenitores ficam ainda por lá, mas isso é muito improvável. Efetivamente foram procuradas contraparte eletromagnética das primeiras detecções de binary black hole e nada foi achado. Até de novo, para esse evento 190521, aquele evento de massa super alta que determinou a primeira detecção de um buraco negro de massa intermediária,
foi detectado una possibile, è possibile, non è nada certo, elettromagnetic counterpart. Como é possível? Um choque de buraco negro que dá uma controparte eletromagnética. Bom, não foi o choque de buraco negro que deu a controparte eletromagnética em si, mas o que acham os autores do artigo que, desculpe, aqui não coloquei a referência do artigo, ma o que acham é que esse buraco negro pode ter uma fusão perto do núcleo galáctico ativo. O núcleo galáctico ativo significa um buraco negro supermassivo de 10 a 9 massas solares que tem tudo um disco da acreção ao torno dele. E a emissão do disco da acreção ao torno dele está bem constante. Está bem, isso são diferentes frequências. O que acontece é que 50 dias depois do 19 de maio 21, dessa fusão desses dois buracos negros muito grandes, a vários gigaparsecs de distância, tive um flare, tive uma mudança nessa emissão do disco da acreção do núcleo galáctico ativo. E isso é compatível com a ideia que o remanescente dessa fusão tinha chutado para dentro e tinha interceptado o disco da acreção e a onda, o efeito do passagem desse buraco negro remanescente pode ter acelerado a matéria e dado esse pico na emissão do disco da acreção do AGN, que senão normalmente é bem instável. A posição do EGN é compatível com a posição do evento gravitacional. A distância não é muito compatível. A distância estimada com o gravitacional é quase o dobro da distância do núcleo galáctico ativo, mas o erro está muito grande, então é possível. Então é possível, não é muito provável, mas a ideia é que se esse buraco negro chutou e cruzou o disco da acreção, ele vai ficar na órbita do núcleo galáctico ativo e se estima que daqui a 1 ano e meio vai de novo cruzar. Essa estimativa não é precisa ao segundo nem ao mês, simplesmente porque tem muitos parâmetros que não se conhecem dessa órbita, mas na ideia é que entre 1 e 2 anos vai ter de novo um cruzamento. Então, se vamos ver de novo uma variação da emissão do disco da acreção do núcleo galáctico ativo daquela galáxia, talvez isso seria uma prova que o remanescente daquele buraco negro cruzou, então isso vai ser uma prova que sim, tive uma controparte eletromagnética de uma fusão de um buraco negro. Então isso era para completar o quadro da esquisitez do que aconteceu hoje no mundo das ondas gravitacionais. E aqui posso terminar. Obrigado. Ok, obrigado, Ricardo. Muito interessante, especialmente esses últimos eventos na física de ondas gravitacionais. A gente já tem uma pergunta de Messias. Messias, por favor, você pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Podem me escutar bem? Sim? Sim. Ótima palestra, professor Sturano. Obrigado. Minha pergunta é mais curiosidade sobre a questão dos modos quase normais. Se já é possível fazer alguma investigação através das observações de ondas gravitacionais atuais, ou se tem alguma perspectiva de quando isso será possível comparar trabalhos teóricos, puramente teóricos, com alguns dados observacionais. Obrigado. Sì, non farei de modo quasi normale. O que eles são, quando se forma um buraco negro final, por exemplo, no espectro de uma coalescência, aqui tem uma fase de inspira, quando tem dois objetos, aqui tem a fusão, e aqui tem um objeto final que faz um ring down. Então, ele ressona, depois fica calado, fica quieto. A ideia é que essas ressonâncias do buraco negro final têm frequências que são muito bem previstas pela relatividade geral, a partir da massa e do spin do objeto final. Então, se você sabe a massa e spin do objeto final, e pode saber porque da forma da onda aqui antes você pode prever a massa e spin do objeto final, pode prever a frequência dessas oscilações. Essas oscilações são uma superposição de oscilações com várias frequências e pode prever também a excitação relativa das várias frequências. O problema é que até no evento com mais alto signal to noise ratio, que foi possível, que foi o primeiro, esse do 2015, vê como está alto acima do ruído. Ele foi o evento com mais alta razão sinal ruído. Até lá não foi possível ver os modos. Foi possível ver o modo dominante. Tem algumas indicações que talvez deu para enxergar o segundo modo, mas não está muito evidente. E ele foi o cara onde a parte final da fusão, onde a ressonância do objeto remanescente foi o mais alto nunca detectado.
Então, se nesse caso, que foi o mais alto número detectado, nem foi possível com certeza ver o segundo modo normal, ainda menos nos outros. Então, a resposta é possível, mas temos que esperar sinais com razão ao sinal ruído mais alto. Então, sinais que fiquem para cima. Então, lá vai ser possível distinguir que essa superposição de modos ressonantes do buraco negro, então vai ser possível fazer um teste altamente não trivial da relatividade geral. Por enquanto, não foi possível, só se viu o modo principal, ou talvez o segundo modo principal, mas foi feita uma medida dessas frequências, mas não foi um teste, que eram exatamente aqueles previstos da relatividade geral. Sim, respondi? Tudo bem? Sim, sim. Obrigado, professor. Outras perguntas? Eu tenho, boa tarde, é o Cláudio que está falando. Eu tenho uma questão, eu não entendo muito do assunto, mas o que aconteceria se o interferômetro ele tivesse no espaço e não no deserto? Não, inclusive, só um dos dois lagos está no deserto, hein? Se você olha, está bem longe de ser um deserto, o segundo lago, e esse que está na Itália está a 10 quilômetros de Pisa, que é cidade turística, universitária e tal. Está pertinho, está no centro quase. E o que acontece? Vê aqui a curva do ruído como sobe. Aqui, acho que isso é 90, 80, 70, 60, 50, isso é 20 Hz, isso é 10 Hz, e abaixo do 10 Hz ela sobe muito mais rápida. Por quê? Porque tem muito ruído antropogênico, ruído criado para as vibrações ambientais. Então, se você envia para o espaço, você ganha muito a baixa frequência. Então, o plano do LISA é enxergar as frequências até 10 a menos 3, até alguns 10 a menos 4 Hz. Então, você vai ver esse sinal aqui, quando está 10 a menos 3, 10 a menos 4 Hz. Ao mesmo tempo, você vai ver sinais que acabam a 10 a menos 3, 10 a menos 4 Hz, então, que nem chegam na banda do lago. Então, se esse evento que teve uma massa total de acima de 100 acabou a 80 Hz, 60 Hz, imagina um evento que acaba a 10 a menos 3 Hz, pode ter uma massa de 4 ordens de grandeza maior. Então, vamos poder enxergar buracos negros de 10 a 5, 10 a 6 massas solares. Então, matar o ruído a baixa frequência não dá acesso a sinais a baixa frequência, então sinais derivantes de sistemas mais gordos, mais massivos. Até com um LISA, um interferômetro espacial, vamos observar os objetos até 10 a 6 massas solares. Então, uma população de buraco negro bem diferente, mas, sobretudo, vamos verdadeiramente enxergar esse buraco negro de massa intermediárias, se eles estão lá ou não. Certo. Muito obrigado. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Estamos escutando? Sim, eu estou ouvindo, não sei quem está falando. É o Léo, Ricardo. Qual que é a perspectiva de detectar alguma onda gravitacional não vinda de um sistema binário, de um merge, sei lá, um colapso, uma supernova, alguma outra coisa? Perspectiva para o LIGO e para os interferômetros espaciais. Não, qual é a perspectiva de detectar ondas gravitacionais para interferômetros espaciais? Bom, interferômetros espaciais vão detectar um monte de ondas gravitacionais. Isso é uma previsão. Isso é o logaritmo da massa, não? A massa, até massa 10 a 6, 10 a 7, isso é até que redshift vai ser possível enxergar um sistema binário com essa massa total. Então, o redshift para massa 10 a 6, onde é o pico de sensitividade, vai poder detectar objetos a um redshift absurdamente, ridiculamente grande, até redshift 20, quando nem tem, talvez, esses objetos. Okay? Então, os sistemas binários de massa 10 a 6, com interferômetro espacial, você vai enxergar praticamente no universo inteiro. Para supernova não, porque supernova é um objeto compacto de algumas 10, 20, 30, 40 massas solares. Então, lá, o que conta é o tamanho do objeto remanescente, que é da ordem dos quilômetros. Então, o sinal vai sempre ser ao torno do kHz. Ok? O sinal do supernova vai ter um torno de centena de Hz, kHz. Então, vai ser na banda do LIGO. Não vai ser na banda do LISA. Mas o LISA, na banda do 1000 Hz, 10 a menos 2 Hz, vai haver um monte de buracos negros.
como falei, com massa diferentes do buracos negros do LIGO. Não? O LIGO vê buracos negros 10, 100 massas solares. O LISA vê desde as 5, desde as 6 massas solares. Vai ser um absurdo de buracos negros. Sim, eu respondi a pergunta, Léo? Respondeu. Na verdade, só ficou uma dúvida, mas a perspectiva, eu falei do LISA ou do LIGO, mas de algum outro detector, existe uma perspectiva aí nos próximos anos de detectar Sim, objetos não compactos, assim, sei lá, supernovas ou outras coisas? Como é que é isso? Supernova, como falei, está na banda do LIGO. E objetos não compactos como Ana Branca, sim. Claramente, se o objeto não é compacto, olha aqui. O que acontece é que ele vai ter um corte, mesmo no objeto de uma massa solar, como o nosso Sol, não? Que tem um tamanho de várias centenas de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros, ele vai ter um corte que é dado não pela massa dele, mas pelo tamanho dele. Por exemplo, na Branca, eles estão em sistemas binários, apesar de não ter desde as 5 massas solares, mas tem só algumas massas solares. Conhecemos centenas de sistemas binários na Branca, na nossa galáxia, que eles estão emitindo desde lá menos 3 Hz. Estão na fase de órbita e todas elas vão ser detectadas pelo LISA. Na verdade, elas vão atrapalhar, eles vão formar um ruído astrofísico acima do ruído instrumental do LISA. Vai ser bem acima do ruído instrumental do LISA. Então, todo esse sinal galáctico astrofísico de objetos não compactos, como na Branca, vai estar lá e vai ser detectado pelo LISA, sim. E tem uma pergunta do Rodrigo. Sim, Sim. Por favor. vou ligar minha câmera. Vocês estão perguntando. Ricardo, obrigado pela palestra. Eu queria saber sobre os modelos de gravidade modificada que não são imediatamente excluídos por conta da limitação da propagação da informação gravitacional, né? Esses modelos de gravidade modificada tem alguns que mudam a amplitude do strain e geram previsões diferentes e que não sejam imediatamente excluídos já pelas medições já feitas? Sim, então, a ideia é que a gravidade modificada, por enquanto, é um assunto pouco quente no LIGO, porque tem muito a descobrir sobre a gravidade geral mesmo. Então, por enquanto, primeiro vamos entender tudo o que precisa entender sobre a gravidade geral. Mas mesmo assim, claramente faz sentido investigar a gravidade modificada. A ideia é a seguinte, que quando a gente faz uma detecção das ondas gravitacionais, tem que procurar esse padrão específico. Se a teoria na base é diferente da relatividade geral, ela vai prever um padrão um pouco diferente. Mas também esse padrão não depende só da teoria de base, depende também dos parâmetros astrofísicos. Então, qual é o problema? Se a gente tem uma base de template, não? Tem uma base de waveform que tenta procurar no sinal. Essa família de waveform é baseada na relatividade geral. Praticamente, é muito difícil gerar uma waveform, uma teoria alternativa à relatividade geral, que não bate com nenhuma das centenas de milhares de waveforms da relatividade geral, variando todos os parâmetros astrofísicos. O que quer dizer que tem uma degenerescência muito forte entre a variação dos parâmetros astrofísicos e os parâmetros da teoria de base. Você pode sempre criar uma waveform muito, muito perto da waveform da teoria modificada, variando os parâmetros astrofísicos adentro da relatividade geral. Entendeu? Você tem parâmetro astrofísico e parâmetro fundamental. Quase não existe um waveform na gravidade modificada que não é possível reconstruir mais ou menos, claro, com grado de acurácia, onde estamos agora, dado o sinal ruído do LIGO, que não é possível reconstruir variando os parâmetros astrofísicos. O que quero dizer é que mesmo se a waveform fosse gerada para uma teoria diferente da relatividade geral, a gente conseguiria detectar mesmo assim. Talvez a gente erraria nas estimativas dos parâmetros astrofísicos, mas entraria na nossa detecção. E depois, também na pergunta estava implícito o fato que a detecção daquele evento Gamma-Ray Burst, evento gravitacional do agosto de 2017, que chegaram praticamente juntas, isso barrou toda uma quantidade de teoria alternativa onde a luz
e as ondas gravitacionais propagam com velocidade diferente, porque eles chegaram de 40 megaparsec de distância, então de 100 milhões de anos-luz de distância, com um atraso de 2 segundos. Então, para ter que dois eventos atrasam só 2 segundos em 100 milhões de anos, significa que eles viajam exatamente com a mesma velocidade. Então, isso significa que qualquer teoria que você queira para estender a relatividade geral tem que prever isso, que onda eletromagnética e ondas gravitacionais propagam com a mesma velocidade. Mesmo assim, existem teorias que vão além da relatividade geral. O ponto é que as ondas gravitacionais não é o jeito melhor para detectar essas deviações, pela razão que falei, porque a gente não conhece a priori os parâmetros astrofísicos. Então, mesmo que se você vê algo esquisito, você pode pensar que sim, é relatividade geral com parâmetros astrofísicos esquisitos. Não tem nenhuma necessidade de assumir que seja uma teoria modificada com diferentes parâmetros astrofísicos. Obrigado. Depois tem a pergunta sobre o Fabry-Perot. Então, a Fabry-Perot, a ideia é só colocar, não está na figura, mas é só colocar algumas cavidades nos dois braços. A pergunta do Paulo Dias, né? Você coloca cavidade nos braços, do jeito que o fóton que cruza o braço tem uma probabilidade pequena de sair da cavidade a cada vez que ele bate na cavidade, na parede da cavidade. Então, que em média sai só uma vez cada 500 viagens. Então, esse 500 é o número de viagens médio que cada fóton faz dentro da cavidade de Fabry-Perot. Isso significa que o caminho óptico é artificialmente estendido. Então, construindo um interferômetro de 3 km, você tem um caminho óptico de 1.500 km. Sim? Sim. Respondi, Paulo? Ok. Paulo? Se Paulo Talvez o Paulo não tem microfone. Imagino que foi satisfeito. Ok. Então, Respondeu. muito obrigado a todos pela participação e Ricardo pela excelente palestra. E a gente continua semana que vem com mais seminários. Boa tarde a todos. Para vocês.